Salve a igreja com a paz. Pai, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pelo nome do Deus Todo-Poderoso, porque já sentimos a presença do nosso Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. O Deus que deu a vida por cada um de nós. E antes de deixar a palavra da parte do Senhor para os irmãos, eu vou louvar o Senhor Jesus. E eu sou louvar Glória a Deus, aleluia.
tua vida, está cuidando da tua família, da tua casa. Ele está contigo nos momentos piores da tua vida. Quando Ele está em silêncio, não é porque Ele não está trabalhando. Muitas das vezes Deus não te responde algo e você acha que Deus te esqueceu. Não, Ele está trabalhando mesmo no silêncio, mas Ele está trabalhando. E não perdeu, ninguém toma. Basta somente você continuar crendo e confiando no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai te honrar. No momento e na hora certa, Ele vai agir na tua vida. Já está determinado o dia e a hora, mas basta você continuar crendo e confiando que Ele vai agir na tua vida. Glória a Deus. E no livro de Gênesis 39, fala sobre José. Eu vou fazer uma rápida palavra, aos irmãos, que se encontra no livro de Gênesis 39, que fala assim: e José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. Então ele o pôs mordomo de sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, estava com ela e está com ela. Sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava as suas vestes em sua mão e fugiu para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam carcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Para a gente entendermos mais a palavra do Senhor Jesus, saber o que aconteceu com José, vamos ver no versículo 37 quem era José. José, ele foi o 11º
Jacó. Jacó era o pai de José. Raquel, o capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia. Como Lia ela poderia dar muitos filhos a Jacó e Raquel não, porque Raquel era estéril, o que é que Lia fazia? Lia sempre estava ali debatendo com ela e humilhando, porque ela podia dar filhos a Jacó, mas Raquel ela não podia. Então, como ela era estéril, ela sofria por não poder dar filhos do seu ventre a Jacó. Porém, em Gênesis 30, 22 e 23, que é aqui, né, no que eu marquei, diz assim, que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Quando a gente lemos aqui a palavra do Senhor Jesus, já começa daqui. Aqui começa a mostrar a história de José. José, ele veio depois que Deus abençoou a Raquel. Raquel, sua mãe, era estéril. E José, quando ele nasceu, os seus irmãos ali, de Lia, começaram, né, sempre estar empurrando, sempre tirando sarro da cara dele. E teve José um sonho, começou logo daqui. José, ele teve um sonho. E nesse sonho, seus irmãos já tinham raiva dele, então ele começou a história a ficar mais pesada para o lado de José. Teve José um sonho e tu contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molho no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Quando lemos aqui a palavra do Senhor, vemos aqui que os seus irmãos começaram a ter inveja. Começou a inveja a bater nos seus irmãos. Porque antes de José saber o trabalhar de Deus na vida dele, ele estava tendo alguns sonhos, mas ele não sabia o significado desses sonhos. Ele não sabia porque não era o tempo dele saber o que Deus queria com ele. E aí seus irmãos começaram a falar: será que você acha que vai reinar sobre nós? Será? Vocês acham que o propósito que Deus tinha com José iria acontecer alguma coisa? Ali José sabia o que iria acontecer. E mais adiante a palavra do Senhor diz: seus irmãos, pois, invejaram. Eles tiveram inveja do seu irmão. E disse, pois, Israel a José: não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E quando o seu pai o enviou, os seus irmãos estavam ali como José. Ele era jovem ainda. O seu pai não queria que ele apacentasse as ovelhas. Mas naquele momento, quando seus irmãos estavam apacentando as ovelhas, o seu pai falou para ele e ver como seus irmãos estavam, o que eles estavam fazendo. Como ele tinha esse privilégio, como eles sabiam que José, ele era o filho amado, era o filho preferido de Jacó, eles já tinham essa inveja dentro do seu coração. E quando Jacó manda José e sabe o que está acontecendo, vê como é que está lá com seus irmãos. Quando seus irmãos avistaram José e viram de longe, antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matar. Veja o que a inveja faz. Mas eles não sabiam que Deus tinha algo muito grande na vida de José. Eles tramaram contra a vida de José, zoaram, caçoaram dele, sem saber que Deus já tinha algo grande na vida de José. Essas coisas estavam acontecendo com José porque Deus tinha algo grande na vida dele. E quando eles viram José se aproximando para saber o que estava acontecendo, eles tramaram para matar ele. Só que Deus tinha algo na vida dele, não ia permitir que isso acontecesse. E teve um que falou: e ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse:
José. E quando você olha na palavra do Senhor Jesus, quando eles tramaram isso e tentaram matar, teve um que, não, vamos fazer isso não, é sangue, nosso sangue, vamos, deixar quieto e vamos deixar o nosso ciúme, a nossa raiva, porque acontece muito isso de lado. Eles nem imaginavam que Deus tinha algo tão grande na vida de José. E eles tramaram e fizeram o quê? Jogaram ele no poço, depois decidiram vender ele. E eles venderam a José pensando que ia se livrar de José. A história de José é muito linda. Ele passou por muitas coisas. Ele foi humilhado, perseguido pelos seus irmãos, por pessoas que eram para abraçar ele. Ele foi ali excluído por causa da inveja. Por causa da inveja, porque Deus tinha algo com ele. E não é porque Deus tem algo com você, que você, se Deus não tem algo com você e tem algo com seu irmão, você não tem que ter inveja. Porque Deus trabalha na vida do ser humano diferente. O que é teu ninguém toma. Teu irmão pode tentar virar, mas ele não vai conseguir. E foi um dos irmãos de José que pensou que iria destruir ele ali. Então Jacó rasgou suas vestes. O seu pai, quando descobriu que eles tremaram ali, disseram que José tinha sido comido pelos animais. E levaram a sua túnica, mataram o animal, pegaram de sangue para enganar o seu pai. Tudo isso eles fizeram por causa da inveja. Só que Deus sabe trabalhar. Deus ele tem experiência nisso. Ele sabe todas as coisas. E quando a gente lemos aqui, como eu li no versículo 39, que fala que daí ele foi comprado por Potifar. Eles tramaram todas aquelas coisas. E ali naquele momento que ele foi ali, Potifar comprou ele. Colocou ele na sua casa para ele governar tudo ali. E Potifar, vendo que ele era abençoado por Deus, entregou tudo que ele tinha. Só que aí veio a mulher. Aí veio a mulher de Potifar, porque José era bonito, era forte, de aparência bonito, como a palavra do Senhor Jesus nos fala. E ali ela se encantou com José, pensando ela que José ia ceder aos seus caprichos, às suas tentações ali, mas não. Ele temia e servia ao Deus, que ele sabia todas as coisas. E ele não desistiu, porque em tantas coisas que sua família fez, nesse momento aqui, ele poderia ter caído numa tentação. Ele poderia ter pecado contra Potifar. Mas mesmo assim, ele foi fiel a Potifar e foi fiel a Deus. Ele continuou servindo, sendo fielmente ao Senhor Jesus. E quando aquela mulher começou, sempre está ali em cima dele, 24 horas, você já pensou? Uma pessoa ser tentada 24 horas por dia, se ela não correr da tentação e não for fiel a Deus, ela cai. Mas ele sabia, ele tinha convicção do Deus que ele servia. E quando ele viu, naquele momento, que chegou muito perto dele, que ele ia acabar caindo na tentação, o que foi que ele fez? Ele correu. Quando ela viu que não ia conseguir de forma nenhuma, deixa em seus braços, o que foi que ela fez? Eu vou gritar, eu estou com a veste dele nas mãos, eu tenho uma prova para incriminar ele. E Potifar, esposo dela, acreditou no que a esposa falou. Nesse momento, ele não debateu com José. José não debateu com Potifar, porque ele sabia que não tinha feito nada de errado. Ele sabia que o que estava acontecendo com ele foi a mesma coisa que os irmãos dele fez. Ele não devia, ele não tinha pecado contra Deus. E daí ele foi jogado no cárcere. Ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos. E aqui a palavra do Senhor diz que ali ele foi jogado. Mas quando ele foi jogado naquela prisão, Deus já tinha algo na vida dele. Quando ali naquela prisão ele estava, ele começou a interpretar sonhos ali naquela prisão. Deus tinha algo com ele até ali ele preso. Mas porque ele não foi infiel a Deus, porque ele continuou sendo fiel e servindo a Deus, Deus trabalhou com ele ali naquela prisão também. Ali aquelas pessoas que estavam ali, no versículo 42 diz assim: indignou-se Faraó muito com os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no
tiveram sonhos. E ali eles não sabiam interpretar os sonhos que ali eles sonharam. E colocaram nas mãos de José. José começou e falou para ele. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Isso aqui já é José perguntando a eles. Por que eles estavam tão, o seu semblante caído, tão para baixo? Por quê? E ali eles começaram a dizer, e eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que eu interprete. E José disse: não são de Deus as interpretações? Contai péssimos. E ali eles começaram a contar o que aconteceu com ele. E quando no decorrer, quando José interpretou o seu sonho, aconteceu. O padeiro, ele foi morto. E o copeiro, ele voltou ao seu devido lugar, aonde ele tinha sido tirado. Mas para que vocês entendam o que eu quero falar para vocês, o que a palavra quer nos ensinar, é que, veja, a família, os irmãos de José começou com inveja. Mas vocês acreditam que Deus permitiu que essa inveja deles tivesse acontecido? Porque Deus tinha algo na vida de José. Se José não tivesse sido vendido, se José não tivesse sido comprado por Potifar, como é que ele ia, depois de interpretar o sonho daqueles eunucos, depois ele interpretou o sonho do Faraó, que foi quando ele ia ter a bênção? Foi quando ele interpretou os sonhos que José interpretou o sonho do Faraó. Que quando ele começou a contar o sonho do Faraó, Faraó começou a contar a José. José simplesmente falou para ele que ali ele ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de desgraça na terra. Deus já vinha trabalhando na vida de José desde aquele momento. Mas para que vocês vejam como é tão grande quando você é fiel a Deus, que você é obediente a Ele, o que acontece na vida. E no 29 diz assim: e eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá toda a terra. Aqui, depois que José interpretou esse sonho, quem é que vocês acham que Faraó ia escolher para dominar todas aquelas coisas? E no 38 diz assim: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Veja, quando a gente vem ler o decorrer da história de José, porque a história de José é muito grande, os seus irmãos se atentaram contra a sua vida. Venderam, tramaram, inventaram uma mentira para seu pai, pensando eles que aquela mentira ia demorar. Ia demorar o tempo que Deus tinha determinado, mas não ia ser para sempre. Quando José foi comprado a Potifar, ali a sua esposa tramou contra ele também, porque ele estava sendo fiel a Deus e foi jogado na prisão. Deus começou sempre cuidando de José ali, e ele ali naquela prisão, mesmo sendo jogado lá, sabendo que não tinha culpa de nada. Deus mostrou a ele e desvendou os mistérios daquele sonho que ninguém estava conseguindo interpretar. E mais à frente, teve
Deus já tinha falado e ele colocou José para estar ali na frente de tudo, porque Deus sabia e até Faraó viu que não havia ninguém naquele lugar que pudesse trabalhar e fazer como José fazia, porque José estava ali, mas quem estava assim na frente era Deus. Então nada ia dar errado. Tudo que José fazia era abençoado por Deus. E quando ali começou aquela trajetória de fome, começou as pessoas de outras cidades ir lá para o Egito, e acabou indo quem? Seus irmãos. Seus irmãos foram até ele, o pai dele, Jacó, mandou eles irem lá. E a história de José é muito linda, porque quem eles pensavam que tinham destruído, que tinham matado, não sabia nem aonde José existia mais. Eles ficaram frente a frente com ele. E no decorrer da história, José depois se mostra aos seus irmãos e a seu pai, e foi maravilhas na vida de José. Por quê? Ele teve que passar por tudo isso, porque Deus tinha algo na vida dele, não só na vida dele, porque se não fosse José sendo fiel a Deus, se não fosse José obedecendo ao Senhor Jesus, como é que aquelas pessoas naqueles 7 anos eles iam conseguir? Eles não iriam conseguir. Basta você continuar sendo fiel. Não importa quem queira te derrubar. Não importa o que você esteja passando. Faça como José fez. Mesmo você estando certo, mesmo você tendo a certeza que você não errou, entregue nas mãos de Deus. Porque o que é teu ninguém toma. O que está para acontecer vai acontecer. Mesmo que a sua família te exclua, mesmo que te humilhe, porque tem pessoas que não querem ver você subir, você crescer, só querem ver você na desgraça, só querem ver você afundando. E quando você consegue algo, eles deixam você de lado, ao invés da toma de conta de si, como aqui a palavra do Senhor fala, que os próprios irmãos tiveram inveja de José. Mas Deus tinha algo com José. Então saia daqui nessa noite. Se Deus tem algo com você, pode se levantar o mundo inteiro, não vai conseguir te derrubar. Porque a vitória é tua, a vitória está garantida. Mas você precisa crer no Senhor Jesus, obedecer e continuar seguindo em frente. Deixa as batalhas e as lutas virem. Deixa as coisas assolarem na tua vida. Basta você continuar crendo em Deus e entregando em suas mãos. Porque da mesma forma que Deus fez na vida de José, Ele vai fazer na tua vida. Agora continue sendo fiel. Agradeça ao Deus que está cuidando da tua vida. Agradeça ao Deus que todas as manhãs te concede o fôlego de vida, o trabalho, o descanso, a saúde, todas as coisas. Agradeça a Deus. E no momento e na hora certa Ele vai agir na tua vida. É motivo de agradecimentos a Deus, porque Ele está no controle de tudo. E assim eu só tenho a agradecer a Deus por todas as coisas, ao meu pastor, e que todos saiam daqui nessa noite. Não se importe com o que esteja acontecendo na tua vida. Deixa acontecer. Apenas entregue e confia nas mãos do Senhor Jesus. Porque o que é teu, no momento e na hora certa, Ele vai entregar nas tuas mãos. Mesmo que o inimigo tente te matar, mesmo que o inimigo tente deixar que você pare na caminhada, não pare. Siga em frente, porque ninguém vai te dar o que Deus te deu. Ninguém vai fazer o que Deus fez por você. E ninguém vai te dar a vitória que só Ele pode te dar. Então não importa o que aconteça, seja fiel a Deus e siga em frente. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? Que bênção, né, irmão? Deus continue abençoando a nossa irmã Angélica, para a glória de Deus, a vida da nossa congregação de Matapias. Queridos, seja Deus louvado pela vida de todos. Terça-feira estaremos aqui novamente com os nossos irmãos no culto de pregação. Se puder, esteja aqui conosco. Quero agradecer a presença de todos. Eliane, Deus te abençoe. Nos sua filhinha, foi um prazer tê-la aqui. A nossa querida, né, esposa do nosso Jó, né, amigo Jó, Deus abençoe sua filha. Seja Deus louvado pela vida de vocês. Todos que estão aqui, obrigado. Deus abençoe, irmão Adriano. O senhor já é de casa, viu, irmão Adriano? Deus te abençoe. Né? A irmãzinha de Clarinha, Vitória, né? Vitória, olha, a vitória, né? É garantida na vida dos seus servos, né, irmãos? Deus abençoe nosso querido
Morrone, Deus é contigo. A minha avó também, e eu vou dar graças a Deus. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. A oportunidade está aí aberta para quem quer entregar sua vida a Cristo. Sabe que Deus te ama, tem um plano contigo. Deus seja louvado. A irmã Lara está aí ainda, né? Está ali. Amém. Eu preciso dos dados da irmã Lara para fazer o cartão de membro dela, né? Deus abençoe. Querido Deus e eterno Pai, neste momento te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso desta noite, meu Senhor, pela tua palavra transmitida, pelos louvores entoados, por tudo quanto o Senhor dispensou aos nossos corações. Agora leve em paz e segurança a cada um dos teus filhos aos seus lares, protege, livra de todo mal e continua abençoando a todos, que todos possam sair daqui regozijado, feliz, alegre e confiante, Senhor, em tudo quanto o Senhor tem prometido e tem falado na noite desse dia. Fica conosco, nos conduz em paz também ao nosso lar, guarda-nos nas estradas para a glória do teu nome. Deus abençoe nosso bom carrinho, nosso motorista está ali, Deus abençoe, também nos acompanhe para a glória de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja no cabo de nós e sempre a igreja diz. Amém. Cumprimente seu irmão, cumprimente essa pessoa que está do seu lado, diga, foi tão bom cultuar com você hoje. Jesus te ama e eu também. Deus abençoe.